Pessoal, se o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui agora ajudar de alguma forma, vocês podem retribuir me dando um like e se inscrevendo no canal e deixando um comentário ou dúvidas sobre o conteúdo, ok? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala pessoal, Mineirinho Trader aqui na área. Hoje o assunto é comando de final de taxa única, tá bom? Para quem não sabe ainda, eu vou colocar uma frase aqui de início para você entender o que é um comando de final de taxa única. Comando de final taxa única não é vela de força. Pessoal, fiquem atentos a essa frase, pessoal. Final de taxa única não é vela de força, tá bom? Não é vela de força. Fiquem atentos a isso. Que seria o final taxa única, pessoal? Final de taxa única, basicamente, tá bom? Fiquem atentos a isso. Final de taxa única, ele finaliza, ele fecha um lote, seja ele de compra, seja ele de venda. Após ele, Mineirinho, o que que eu devo fazer? Aguardar o movimento, tá bom? O gráfico, após a finalização com um comando de taxa única, a gente tem aí uma indecisão do mercado, tá bom? Muitos aí tratam esse final de taxa única como uma vela de força. O mercado pode seguir após essa vela, a sua sequência, seja ela de alta ou de venda? Pode. Porém, na maioria das vezes, a gente pega uma continuação após essa vela, a gente tem aí o nosso loss, né? E a gente não sabe o porquê. E no mercado o pessoal fala que essa velinha aqui, ó, ensinam errado, né? Falam que essa vela é vela de força, mas não, ela finaliza um lote. Então, após finalizar um lote, não sabemos qual seria, né, a continuação, né, desse movimento. Após o final de taxa, pessoal, então a gente vai aguardar, né, temos que aguardar o movimento, né, do gráfico para a gente saber qual que será a sua continuidade, tá joia? Eu vou fazer para vocês aqui um movimento do gráfico para vocês entenderem como funciona, né, essa questão do final de taxa. Vamos aqui, uma tendência de alta, tá bom? Esse comando de final de taxa única, pessoal, ele é operável também, muito assertivo, porém você tem que operar dessa forma o final de taxa. Vamos aqui, uma tendência de alta, tá bom? Tivemos logo após essas duas velinhas um final de taxa. Esse final de taxa, pessoal, a gente não faz nada após ele, tá bom? A gente vai aguardar o mercado rodar um pouquinho, né, andar um pouco, para a gente ver se essa tendência vai continuar ou vamos ter aqui uma reversão. Se essa velinha de final de taxa finalizar em algum posicionamento de venda, a reversão aqui é quase 100%, porém a gente vai aguardar aqui uma velinha vermelha para confirmar essa tendência de baixa, né, essa reversão. Então, após esse final de taxa, pessoal, a gente vai aguardar o mercado girar, tá bom? Dê aí umas duas velinhas aí para a gente ter esse movimento. Vamos se dizer que após esse final de taxa, tivemos aqui uma velinha verde, continuando esse fluxo. Se for um comando, melhor ainda, que a gente vai ter aqui uma confirmação aí de uma sequência, né? De um fechamento de lote, tá bom? Tivemos aqui nessa velinha e aqui tivemos aqui uma abertura de lote com esse comando de alta, tá bom?
E aqui temos aqui a taxa dividindo esse lote, uma taxa muito forte, né? Então, se acontecer isso no gráfico, a gente tem aí uma leitura para compra, né? A gente vai atentar também a essas questões de defesas para a gente não tomar loss. Não é porque apareceu um comando no gráfico que a gente tem uma continuação. Basicamente, a gente tem que analisar o mercado um tempo atrás, aqui uns 10, 15 minutos, e ver se tem alguma marcação forte, né? Uma defesa forte aqui do mercado, seja ela um comando, um nano-lote, dupla posição e demais defesas que a gente já conhece dentro do mercado. Se tiver, a gente não eh, pega esse fluxo, né? Esse fluxo de alta. Mas se não tiver, a gente vai aguardar o mercado retornar aqui nessa região para a gente pegar a nossa entrada de retração para uma boa vitória, tá bom? A gente tem aqui a nossa vitória de retração, porque o que o mercado fechou um lote com essa final de taxa, tá? Com esse final de taxa, e abriu um lote com esse comando de alta, tá bom? A gente poderia esperar essa confirmação aqui do mercado, poderia aguardar essa confirmação, né? O mercado continuou após esse fechamento de lote e depois a gente pegar a nossa entrada, né? Poderia pegar aqui, vamos dizer que essa velhinha aqui deixou um pavio, tá bom? Pegar aqui a nossa entrada, deixar aqui, voltar aqui nesse comando melhor, mas se voltar nessa taxa aqui novamente, a gente tem aqui uma retração muito forte do mercado, tá bom? Então, basicamente, em tendência, né? Se acontecer um final de taxa, a gente aguarda a continuação desse movimento. Então, sempre, pessoal, vamos aguardar essas confirmações do mercado, tá bom? Confirmou, você pode fazer sua entrada nessa velinha, na terceira velinha, após esse final de taxa, tá bom? Eu já pegaria uma entrada nessa velinha aqui, ó. Porque quando se fecha um lote e abre um lote com um comando, e essa velinha aqui, ó, já busca essa taxa dividida forte, temos aqui uma retração nessa velinha. Mas vamos ser conservadores, tá bom? Vamos analisar bem o gráfico e sempre pegar uma compra, né, ou venda, dependendo da tendência, após a confirmação do mercado, tá bom? Confirmou, a gente já entra nessa velinha aqui, ó, tá bom? Mas aqui a gente já teria duas entradas aí a favor desse fluxo, né, de tendência de alta. Então, basicamente, dessa forma seria tendência de alta, né? A nossa explicação sobre o fechamento de lote, né? Esse comando de final de taxa. Aqui a gente teve aqui uma abertura de lote, né? E logo aqui tivemos o fechamento de lote com com esse final de taxa. Finalizou um lote, a gente temos aí o início de outro lote de compra, tá bom? Com esse comando de alta. Então vamos ficar atento, né, nessas questões de abertura e fechamento de lote. Sabemos que um lote tem o seu fechamento, né, e logo após a gente já tem a abertura de um novo lote. Então, quando temos aí no gráfico um final de taxa, né, um comando de final de taxa, basicamente após ele teremos um lote de compra ou um lote de venda, mas é indeciso, tá bom? Após esse final de taxa. Então, não vamos tratar esse final de taxa com, como um comando, né, de força. Não tem força nessa velhinha de comando de final de taxa. Temos aqui uma indecisão do mercado, porque não sabemos se o mercado vai subir ou se ele vai descer. Então aguardemos, né, a sua confirmação desse fluxo para a gente ter aí a nossa entrada top, tá bom? Sempre dessa forma que a gente vai operar o comando de final de taxa de alta e o final de taxa de baixa, tá bom? Sempre dessa forma. Vamos fazer aqui uma demonstração do comando de baixa. Basicamente é a mesma coisa, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que funcionaria essa tendência aqui de baixa. Vamos dizer que temos aqui uma tendência
de baixa. Começou aqui uma tendência. Eh, vamos aqui. Beleza. Tivemos aqui uma abertura de lote com esse comando de baixa e logo tivemos aqui o seu fechamento, né? Fechou o lote nesse comando final de taxa. Fechando esse lote, pessoal, a gente tem aqui uma indecisão do mercado. Não sabemos se esse lote, né, o próximo lote, será de venda, né? Porém, está na tendência de baixa, né? Mesmo assim, a gente vai aguardar se esse mercado vai continuar, porque essa velinha aqui não é uma vela de força, então a gente vai aguardar a confirmação, né, do mercado, do fluxo, se vai ser de baixa ou se vai ser de alta, que pode acontecer do mercado retornar aqui para alta. Então vamos aguardar de toda forma, tá bom? Beleza. Vamos se dizer que esse mercado teve a sua continuação para tendência de baixa. Ok, vamos aguardar a sua confirmação. Tivemos a confirmação. Pessoal, tivemos aqui a nossa confirmação, né, após esse final de taxa, um novo lote foi aberto. A gente vai confirmar, né, analisar se o gráfico aqui atrás não tem nenhuma defesa. Se não tiver nenhuma defesa, a gente vai pegar aqui a nossa continuação. Vamos esperar aqui uma melhor taxa, tá joia? Sempre uma melhor taxa. Se voltar nessa região aqui, ó, o fechamento desse lote, desse comando de final de taxa, a gente pega aqui uma retração muito forte, né? A gente pode pegar aqui uma taxa muito top nessa região. E dessa forma a gente vai operando, né, o gráfico dentro dessa tendência de baixa. Então sempre, pessoal, vamos aguardar após o final de taxa, né, o movimento que o gráfico vai fazer para a gente pegar as nossas entradas. Vamos esperar ele ter a sua continuação do fluxo, né, ou a sua reversão. Porque não sabemos aí o que o gráfico vai fazer após essa velinha, porque essa velinha não é vela de força, tá bom? Ele finaliza um lote, seja ele de compra ou de baixa. Então vamos aguardar a sua movimentação, vamos aguardar aí o fluxo, tá bom? E a sua confirmação para a gente pegar a nossa entrada aí de retração quando volta nessas regiões aqui onde foi fechado o lote, tá ok? Então, dessa forma aí a gente tem a tendência de baixa, tá bom? Quando a gente tem aí a finalização desse final de taxa em posicionamentos, vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Um exemplo, temos aqui uma tendência de alta, vou colocar aqui a cor verde. Temos aqui uma tendência de alta, pessoal. Tendência de alta. E logo aqui, ó, já temos a formação de uma dupla ou tripla posição. Vamos dizer, temos aqui uma dupla posição, tá bom? Basicamente teremos aqui, ó, outros topos, né, que vai segurar esse preço com defesas aqui. Tem que comandos, né, que a gente pode confluenciar na nossa entrada, dando lote e demais outras defesas aqui atrás. E logo temos aqui uma velinha final de taxa, finalizando dentro desse posicionamento aqui, ó, de venda, né? Aqui temos posicionamento de venda, essa retração aqui é venda. Então a gente tem aqui uma leitura para reversão do mercado. O que que a gente vai fazer nessa situação? Vamos aguardar o mercado romper essas regiões aqui, ó. Vemos aqui uma reversão do mercado. Fiquem atentos. Nos topos e fundos, quando um final de taxa finaliza dentro de posicionamento, basicamente
a gente vai ter um início de uma reversão. Surgiu aqui uma velinha vermelha, vamos aguardar a confirmação dessa reversão, tá bom? Tivemos aqui a confirmação dessa reversão. Vamos pegar a melhor taxa. Se ela volta aqui em cima, a gente tem aqui uma reversão muito forte, tá bom? Mas geralmente quando há essas reversões aqui, o mercado não busca essas taxas muito altas aqui. Ela vai no máximo 50% dessa velinha que deu a confirmação dessa reversão. A gente pega aqui a nossa vitória, tá bom? O mercado continua descendo nessa região e logo após ela também pode se formar aqui uma dupla ou tripla posição. Temos aqui um fundo, tá bom? Temos aqui um fundo e a gente tem aqui as nossas dupla posição ou até tripla posição. O que acontece aqui, ó, do mercado ter um fechamento de lote nessa região aqui, ó. Fechou, pessoal, o lote nessa região, a gente já vai ficar atento, porque a gente sabe que não operamos a continuação após dupla e nem tripla posição, e nem após o final de taxa. Então, a gente vai aguardar essa movimentação aqui do gráfico. Basicamente, após essa movimentação, podemos ter aqui uma reversão forte do mercado. Vamos aguardar a velinha aqui, a tendência de alta, romper essas regiões aqui de dupla ou tripla posição, e tem muita dupla e tripla posição em topos e fundos, tá bom? Tendo essa reversão, pessoal, vamos aguardar aqui a confirmação. Basicamente, ela até entrou dentro desse lote aqui, né, pessoal? Confirmou aqui o rompimento, né, a reversão do movimento e a confirmação de entrada dentro desse lote. Então, aqui a gente tem, basicamente, uma entrada muito forte aqui de continuação. Vamos aguardar essa velinha retornar, pegar o nosso gain tranquilamente nessa região. Finalizou, então, pessoal, um final de taxa em topos, em fundos, né? Ou topos, temos aqui uma possível reversão. Vamos ficar atento, porque temos aqui uma possível continuação do fluxo, mas provavelmente não teremos, porque está finalizando aqui em topos, né? Esse final de taxa e fundos, tá bom? A gente que pode ficar atento em uma possível reversão do mercado. Então, basicamente, pessoal, o final de taxa a gente opera dessa forma, sempre após a confirmação da tendência, tá bom? Não vamos operar após ele, vamos aguardar o que o mercado vai nos mostrar, tá joia? Porque a gente toma muito loss nessa questão pensando que essa velinha, uma velinha de força, né? A gente já estudou sobre isso, né? Em outras mentorias, muitos mentores falam que essa velinha é vela de força, mas não. Essa velinha, ela mostra aí a finalização de um lote, tá bom? Finalizou um lote, a gente não sabe qual a tendência que virá após ele, se é de alta ou se é de baixa. Dessa forma, a gente aguarda o segmento, né, do fluxo de venda ou de baixa, para a gente ter a nossa confirmação da nossa entrada, que seria dessa forma aqui. Continuou essa exemplo, finalizou um comando de final de taxa, tivemos aqui a sua reversão, a confirmação, aqui teremos aqui a nossa entrada. Exemplo aqui nesse fundo, tivemos aqui a reversão após final de taxa, a confirmação e nossa entrada nessa vela. Sempre atentar com as defesas do mercado aqui atrás, para a gente pegar essas entradas aqui, tá bom? Se não tiver defesa, a gente pega aí a nossa continuação após o final de taxa, tá bom, pessoal? Essa foi a explicação de hoje, final de taxa, tá bom? Se você gostou desse vídeo,
compartilhe com seu amigo que gosta de uma boa análise aí do gráfico, tá joia? Acompanha nosso Instagram, vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Tem muita análise lá top dentro do nosso Instagram, mais de 400 vídeos aí sobre a análise da lógica do preço. Se você vê a média aí de 10%, você já vai ficar craque aí no mercado, tá bom? Vou deixar também um link do nosso Telegram, onde a gente estuda sobre a lógica do preço. Você pode fazer parte desse grupo também, tá ok? Então, pessoal, estudem sobre o final de taxa única para você ter resultados aí no mercado, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder a todos, tá ok?